Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos hoje de regência. Então, é um conteúdo de língua portuguesa, eu considero um conteúdo, não é difícil a teoria em si, mas a dificuldade que a gente tem com a regência é porque cada palavra tem a sua regência. Então, nós temos a regência verbal e a regência nominal. Na aula de hoje, vamos falar da regência verbal. O que acontece de dificuldade em relação a esse assunto? A regência verbal, cada verbo tem a sua regência própria. Não há um padrão, por exemplo. Os verbos terminados em ar têm essa regência. Não existe isso. Então, a dificuldade que a gente tem muito grande em relação à regência é que você tem que ter um conhecimento vasto e saber, e tem uma grande quantidade de verbos que você domine. Então, a dificuldade se dá desse tipo de situação. Nós temos aí a regência verbal e nominal. Então, vamos falar um pouco agora da regência verbal. Só para você entender onde nós estamos e para você se situar aqui, vamos fazer o seguinte. Regência, ela se dá pontualmente com a exigência da preposição. Então, quando eu falo em regência, automaticamente você já vai lembrar em preposição. E quando nós temos regência, é porque existe uma preposição que aparece por causa de uma palavra. Então, vamos marcar bem aqui, ó. Regência está ligada diretamente ao emprego das preposições essenciais. Então, temos aqui, ó, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, perante, per, para, por, sem, sob, trás. Então, essas daqui são nossas preposições essenciais. E a regência usa essas preposições aqui. E cada preposição tem sempre uma justificativa. Claro que algumas aparecem mais, tá? São as mais evidentes, elas são mais comuns. Por exemplo, a preposição a, ela é muito comum, a preposição com, a preposição de, a preposição para, por, são praticamente aquelas que mais aparecem, porque elas têm muita frequência em relação ao uso. Mas todas podem aparecer, tá? Que depende do verbo que você tenha. Mas o que você tem que entender agora? Que a regência tem uma ligação direta com as preposições. O emprego das preposições, uma das justificativas de você usar uma preposição ou não é por causa da regência. Então, sempre que se fala em regência, a gente tem que lembrar das preposições. Aí nós temos dois tipos de regência. A regência verbal e a regência nominal, tá? Hoje, nesta aula agora, vamos falar especificamente da regência verbal, tá? Então, não vou nem comentar o que é a nominal. Na regência verbal, aí nós temos um conhecimento bem importante que realmente torna mais difícil a regência, que é para que você entenda e domine o conteúdo de regência, você precisa saber o que é transitividade verbal e como ela se dá, como é que ela aparece. Então, quando eu falo em transitividade, aí, claro, nós temos já de cara, você já vai lembrar de verbo intransitivo, verbo transitivo e verbo de ligação. Então, claro que é difícil, a parte é, porque você sabe que a transitividade, ela existe por causa do contexto. E a regência também, ela existe por causa do contexto. Então, é muita coisa envolvida no meio do caminho. E tem que saber, sim, identificar um verbo intransitivo, um verbo transitivo e um verbo de ligação. Tem que saber identificar esse tipo de construção aqui. Só para você entender bem e deixar isso muito claro agora para o seu tipo de estudo. Os verbos intransitivos, você sabe que eles são verbos que não têm complementos, tá? Ó, dos verbos todos aqui, o intransitivo e o verbo de ligação, ele não tem complemento verbal, nunca vai ter complemento verbal. Já os verbos transitivos, todos eles, ó, os verbos transitivos são verbos com complemento verbal, que pode ser objeto direto ou indireto, dependendo do verbo que você tenha. Mas você tem que lembrar o seguinte, quando você fala em relação aos verbos intransitivos, por mais que não haja complemento, os verbos intransitivos podem ou não exigir preposição, mesmo sendo intransitivo. Então, por exemplo, quando ele exige preposição, é porque eu tenho regência, mesmo com o verbo intransitivo. Por exemplo, o verbo chegar é um verbo intransitivo. E eu falo assim para você, quem chega, chega. Beleza, cheguei, tudo bem. Mas eu quero indicar o local, cheguei à sua casa.
Então, eu não falo cheguei em sua casa. Mesmo eu sabendo que quem chega, chega a algum lugar, mesmo sabendo que existe essa regência, não tem complemento. Aí você vai ter a regência e a sua casa vai ser uma expressão adverbial de lugar, por exemplo. Então, entenda que os verbos intransitivos podem ter regência, mesmo não tendo complemento. Isso pode acontecer. Os verbos de ligação, por exemplo, já não têm regência, eles não exigem preposição e nunca vai acontecer de um verbo de ligação exigir uma preposição. Isso nunca acontece. Os verbos de ligação, eles não exigem preposição, da mesma forma que os verbos transitivos direto. Então, quando você fala em regência, você nunca vai ter uma preposição exigida por um verbo transitivo direto, nunca vai ter uma preposição exigida por um verbo de ligação. O que você pode ter é um verbo intransitivo, que ele sim pode exigir a preposição, um verbo transitivo indireto, porque como ele tem um objeto indireto, quer dizer que ele exige sim a preposição, e o verbo bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto, que esse verbo aqui obrigatoriamente exige preposição, porque nós temos aqui um objeto indireto. Então, em relação à transitividade, o que você tem que lembrar? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo, esses três verbos exigem preposição. O verbo intransitivo, ele pode ou não exigir. Então, você sabe que acontece a regência aqui. Já o verbo transitivo direto e o verbo de ligação, eles não exigem preposição. Marque muito bem isso. Por causa do verbo transitivo direto e verbo de ligação, a preposição não aparece. Não é por causa dele. Pode ter outra justificativa, mas não é por causa do verbo. Então, a regência sempre é assim. Para que haja regência, a preposição tem que vir de uma palavra. A origem dela é outra palavra. Então, sempre que eu falo em regência, sempre eu estou falando de uma preposição que vem exigida de outra palavra. E nesse caso aqui nós temos os verbos, por isso que você tem que entender a transitividade em relação a esses verbos. Para ficar agora um pouquinho mais claro, vamos para alguns exemplos. Olha só, temos aqui alguns exemplos genéricos só para você perceber o que é a regência na forma prática, tá? Então, olha essa frase aqui, Esqueci que havíamos comprado um material. E eu coloquei a frase parecida, mas aí eu acrescentei aqui pronome e preposição. Esqueci-me de que havíamos comprado um material. A mesma coisa com o verbo lembrar. Ana não lembrou o meu nome. Ana não se lembrou do meu nome. Essa daqui é uma particularidade, eu trouxe esses dois verbos de forma bem proposital mesmo, para que você entenda, que aqui nós temos dois verbos que eles podem aparecer de duas maneiras diferentes. Mas o sentido é o mesmo. O que vai mudar aqui? O verbo esquecer, ele nessa frase aqui, veja que nessa frase nós temos simplesmente esqueci o quê? Que havíamos comprado o material. É simplesmente um verbo transitivo direto. Então, ele não tem preposição que venha dele. Já nessa frase seguinte, olha o que você tem aqui, Esqueci-me de que. Aí, nós temos uma particularidade que o verbo esquecer ou você só esquece algo, ou você se esquece de algo, daí é esquecer-se de. Essa é a particularidade do verbo esquecer. Então, o que você tem que lembrar? Quando o verbo ele tem preposição, o pronome também tem que aparecer. Os dois aparecem, não é opção, tá? Então, esse verbo aqui precisa desse pronome, precisa dessa preposição. Nessa condição aqui, o verbo, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Esse me aqui é só uma parte integrante do verbo. Então, nesse caso, é um VTI. Então, veja que ele tem as duas possibilidades. O sentido é o mesmo, tá? Não muda nada. A mesma coisa com o verbo lembrar. Ana não lembrou o meu nome. Beleza, tá aqui, lembrar. Aí eu tenho lembrou de novo, mas, Ana não se lembrou do meu nome. Veja que eu tenho de novo pronome e preposição. Isso é particularidade desses dois verbos aqui, tá? Que eles são muito parecidos. Tanto o verbo esquecer quanto o verbo lembrar. Os dois têm essa particularidade. Então, por exemplo, eu não posso falar assim, esqueci de que havíamos, ou Ana não lembrou do meu nome, ou não se lembrou o meu nome. Eu não posso
tirar aqui, ou ele vem sem preposição e sem pronome, ou ele vem com os dois, ou é tudo ou é nada. Sempre assim em relação a esse verbo. Outro exemplo agora de transitividade verbal em relação a verbos que eles têm duas formas de transitividade, que a gente chama de VTDI. Olha só, agradeci a aluna o convite. O que nós temos então aqui? Claro, o verbo agradecer, né? Quem agradece, agradece algo a alguém, ou quem agradece, agradece a alguém, tá? Eu posso fazer só assim. Se eu pedir ao verbo, agradeci o quê? Agradeci o convite. Então, nesse caso, eu tenho um objeto direto. E agradeci a quem? A aluna, olha só, objeto indireto. Esse a aqui, a crase, aparece por quê? Porque eu tenho a preposição que vem regida pelo verbo agradecer e artigo a que acompanha a palavra aluna, por isso. Mas veja que eu tenho a preposição aqui. E essa preposição, ela vem regida do verbo agradecer. Ela vem por causa dele. Olha o verbo pagar, que é bem parecido, ó. O verbo agradecer, pagar e perdoar, eles têm uma regência muito parecida, tá? Paguei a conta ao banco. Então, vamos lá. Paguei o quê? A conta a quem? Ao banco. Veja que nessa frase aqui, ó, está invertida a posição do objeto, tá? Do direto e indireto. Tem problema não. Mesmo eu fazendo essa inversão, ó, paguei o quê? A conta a quem? Ao banco. Essa preposição aqui, ó, ela vem aqui do verbo pagar. Então, ela está regida pelo verbo pagar, sim. A outra, perdoa os erros ao inimigo. Perdoa o quê? Os erros a quem? Ao inimigo. Olha aqui de novo, nós temos a preposição a aqui, que ela vem por causa do verbo perdoar. Então, nessa condição da regência, você percebe que a preposição vem por causa do verbo. É o verbo que exige a regência, ele que faz uso disso. Então, aqui nós temos um verbo VTD, que não exige preposição, um VTI, que exige. Aqui nós temos um VTDI, tá? Que exige tanto um complemento com preposição e sem preposição. Então, essa é uma particularidade. Temos também os verbos intransitivos. Olha esse exemplo aqui que nós temos em relação ao verbo ir. Veja só, tá assim, vou ao carro, tá? Nesse caso, o que você vai perceber? Aqui é o verbo ir. O que você vai lembrar? O verbo ir é um verbo que ele é um verbo intransitivo. Mesmo sendo intransitivo, ele tem regência. Por quê? Quem vai, vai a algum lugar. Não é em, tá? Eu não posso, eu vou em algum lugar. Não dá. Você fala assim, vou no mercado. Não dá. Quem vai, vai a algum lugar. Então, mesmo que eu não tenha complemento, eu tenho regência. Ó, quem vai, vai a algum lugar. Vai a algum lugar. E esse a com crase, você sabe que é a preposição a mais artigo a aqui, ó. Quem vai, vai a algum lugar. Então, vou ao carro, vou ao banheiro, vou à padaria. É errado eu falar em relação a deslocamento, vou no carro, vou no banheiro, vou na padaria, tá? Posso falar vou no carro? Posso, se você estiver dentro do carro. Eu vou no carro até a escola. Aí tudo bem. Se eu falar vou no carro, eu estou dentro do carro. Agora, para você dirigir e ir ao encontro, aí você tem quem vai, vai a. Mas aqui eu quero só que você entenda que, mesmo que eu tenha um verbo sem objeto, porque isso aqui é uma locução adverbial de lugar, eu tenho regência mesmo sendo um verbo intransitivo. Olha que interessante essa condição aqui. Mesmo sendo um verbo intransitivo, eu tenho regência. Então, não fique aquela ideia de que, se o verbo é intransitivo, ele não tem complemento. Perfeito, mas pode ter regência, tá? São duas coisas diferentes. E aqui, por fim, eu trouxe o verbo informar. Não só ele, mas temos alguns verbos parecidos com ele. O que ele tem de particularidade aqui? Esse verbo é um verbo VTDI, tá? Ele tem os dois tipos de complementos aqui, ó, VTDI. Mas eu posso inverter a ordem, eu tenho preposições diferentes quanto ao uso. Olha essa primeira frase. Informei o preço ao cliente. Informei o quê? O preço ao cliente. Ó, a preposiçãozinha aqui, preposição a. Informei o cliente do preço. Também tá certo, tá? Ó, informei o cliente do preço. Ó, a preposição de aqui, ó, que aparece aqui.
Então, esse é um tipo de verbo que eu tenho duas formas de construir, mas ele tem objeto direto e objeto indireto. O que eu não posso fazer, por exemplo, é construir assim, informei do preço ao cliente. Eu não posso ter dois objetos indiretos, por exemplo. Eu tenho que ter apenas, quando o verbo tem dois objetos, um é direto e outro é indireto. Continuando agora, vou dar um destaque agora para alguns verbos que a gente chama de verbos que são VTDIs, e são verbos importantes por quê? Porque eles têm algumas construções particulares. O verbo implicar, tá? O verbo implicar, quando ele é um VTDI, ele tem a seguinte construção. Implicaram o advogado em quê? Em negócios ilícitos. Então veja que nós temos um VTDI e nós temos umas construções que às vezes podem confundir. Então fique atento a isso daqui. Aqui o verbo custar. Então nós temos aqui ó, o verbo implicar, que está aqui. Verbo custar. Sua atitude custou sofrimento a todos. É como se fosse provocar, tá? Provocou sofrimento a todos. Então, ó, aqui tinha a preposição em, agora a preposição a. E ela vem por causa do verbo, mesmo estando longe, é o verbo que exige a preposição aqui. Pedimos a todos que trouxessem o material. Verbo pedir. Quem pede, pede algo a alguém. Pedimos a quem? A todos. Pedimos o quê? Que trouxessem o material. Olha uma coisa bem complicada em relação ao verbo pedir, que a gente faz muito uso na fala. E às vezes acha que está certo na escrita, ó. Pedimos a todos para trazer o material. Por que fica errada essa construção? Porque nesse caso, se quem pede, pede algo a alguém. Então o verbo ele pode ter dois objetos, mas um tem que ser direto e outro indireto. Se eu colocar pedimos a todos para trazer, eu vou ter dois objetos com preposição. E fica errado, tá? Então, como ele admite um objeto indireto e um direto, eu não posso colocar dois objetos começando com preposição. Por isso que a gente faz isso na fala, mas é errado na escrita. Prefiro estar só a ficar mal acompanhado. Cuidado com o verbo preferir. Ah, eu prefiro isso do que aquilo. Ó, marque lá. O verbo preferir não existe, essa construção aqui, tá errado. Prefiro estar só do que ficar mal acompanhado. Tá errado, não se usa, tá? O verbo preferir, a construção dele é assim, ó. Prefiro o quê? Estar só a ficar mal acompanhado. Ele é regido pela preposição a. Aqui, ó, é a preposição a que faz parte do verbo preferir. Advertimos aos clientes que não nos responsabilizamos por furtos ou roubos. A mesma coisa, advertimos a quem? Aos clientes. Olha a preposição aqui. E daí você tem um objeto direto, eu sei que é direto porque ele não começa com preposição. Então, aqui eu tenho que ter um cuidado, porque às vezes você tem construções em que a banca pede para que você insira uma preposição ou retira. Se eu pegar as questões de múltipla escolha, você vai perceber que a banca coloca frases com várias preposições para você avaliar se a preposição está certa ou errada, se o emprego dela está correto. Então, ela vai colocar várias preposições, lugares em que não se pode usar a preposição e você tem que avaliar isso daí. Terminamos aqui? Não. A regência é muita coisa que tem que falar sobre regência. Quero só que você entenda agora, para você gravar bem esse conteúdo, que nós temos alguns verbos que a gente chama de verbos com predicação oscilante. O que é isso? O que é um verbo com predicação oscilante? São verbos que eles podem sair do VTI para o VTD, eles mudam ali e quando eles mudam, eles podem também mudar de sentido. Não é sempre, mas são verbos que eles têm uma predicação oscilante, eles admitem várias construções. Isso dificulta mais ainda, porque nós temos muitos verbos que permitem esse tipo de construção. Então, me acompanhe em tela com o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Verbo chamar. Esse verbo, ele pode ser tanto VTD quanto VTI. E nesse caso, quando ele tem essa construção aqui, que não é chamar alguém, por exemplo, José, vem aqui, não é nesse sentido. Chamar é de dar qualidade a algo. Então, nós vamos ter aqui a seguinte construção. Chamaram o rapaz irresponsável. Nesse caso, chamaram quem? O rapaz. Veja que aqui nós temos um objeto direto e esse irresponsável é uma qualidade do rapaz, que é meu objeto. Então, aqui ele é um predicativo do objeto.
Na frase abaixo, a mesma coisa. A diferença é que meu predicativo do objeto começou com preposição. Mas nesse caso aqui não tem nada a ver com o verbo. Eu ainda tenho um verbo, aqui ele era VTD e aqui ele continua sendo VTD. Na frase abaixo você tem chamaram ao rapaz irresponsável. Então nós temos o objeto aqui, objeto indireto e ainda um predicativo do objeto. Então aqui ele é um VTI, a mesma coisa que ocorre na frase abaixo. Então você não tem dois objetos, porque de irresponsável é meu predicativo do objeto e aqui é o meu objeto indireto. Então nós temos de novo um verbo VTI. Então qual o seu cuidado? Que a preposição nem sempre vem de um verbo, nesse caso aqui ela não vem de lugar nenhum. Ela começa um meu predicativo do objeto. Outro verbo, verbo anteceder. Ele também pode ter essa dupla flexão aqui em relação às transitividades. Pode ser VTD ou VTI. E aqui não muda nada, o verbo anteceder nesse caso, mesmo que eu tenha VTD ou VTI, ele tem o mesmo sentido. O que vai acontecer? A velhice antecede a morte. Aqui eu tenho só um artigo, é VTD. E essa crase aqui, que ela indica que você tem a mais a de preposição que vem do verbo anteceder. Então, nós temos um VTI, nesse caso aqui, por causa da preposição. Renunciar também tem a mesma perspectiva. Nunca renuncie seus projetos. Olha só, objeto direto sem preposição. Então, ele é VTD. Nunca renuncie a seus projetos. Aqui eu tenho um VTI. Então, ele admite as duas construções. Outro exemplo aqui, verbo satisfazer, que também tem a mesma construção. Não satisfaça todas as suas vontades e a todas as suas vontades. Então, ó, ele pode ser tanto VTD quanto VTI. Não faz diferença aqui porque ele admite as duas construções. Verbo gozar, ele não goza da sua melhor forma física. Ó, VTD. Ele não goza de sua melhor forma física. Olha a preposição aqui, VTI. Então, veja que nós temos um exemplo claro de que eu posso ter as duas construções aqui. Mais outro verbo, atentar. O verbo atentar, ele pode ter o seguinte, atentar em, para ou por. Só fique atento para o fato de que esse verbo não é pronominal, tá? A gente às vezes pode encontrar em alguns lugares a construção assim, ó, atentar-se, tá? Cuidado com esse tipo de construção, porque o verbo atentar, ele não é verbo pronominal, não existe atentar-se. Não se atente a isso, não existe. Então, vamos lá. Em suas redações, atente à letra. Ó, você tem aqui um VTD. Deram-se bem os que atentaram nisso. Olha aqui a preposição em, aqui não tem preposição aqui, ó. O nisso é em mais isso. Não atente para as ideias óbvias. Olha só o para aqui. Atente por si, enquanto é tempo. Olha a preposição por aqui. Então, ele é VTD quando ele não tem preposição alguma. Quando ele tem outras preposições, ele é VTI. O verbo cogitar também tem essa particularidade. Cogitou o quê? Uma mudança no edital, verbo VTD. O diretor cogitou de demitir-se. Olha aqui a preposição de, então nesse caso ele é VTI. Então fique atento a esse tipo de construção, porque os verbos eles têm essa possibilidade de serem verbos que oscilam. Por isso que a gente chama de predicação oscilante. Mais um exemplo, verbo consentir. O chefe não consente falhas. Olha só, VTD. Consentimos em que chegassem atrasados. Ó, a preposição aqui, VTI. Verbo ansiar, a mesma coisa. Ansiamos dias melhores. Você tem aqui, ó, um VTD. Ansiamos por dias melhores. Aí você tem um VTI. Mais um exemplo, almejar. Almejamos dias melhores. Almejamos por dias melhores. E almejamos dias melhores ao nosso país. Então, o que nós temos aqui, ó, um VTD, um VTI e aqui um VTDI, porque nós temos, nesse caso, objeto direto e objeto indireto. E verbo pisar, pisei a grama para poder entrar em casa. Pisei a grama, perfeito. Aí, pisei no tapete, aí você tem um adjunto adverbial de lugar. Então,
Pisei a grama, ele é VTD. Pisei no tapete, ele é um verbo intransitivo com uma expressão adverbial que o acompanha. Então, veja que nós temos esses exemplos importantes aqui. Volte para mim então um pouco. É muita informação? Eu trouxe apenas alguns exemplos. Você não tem muitos, assim, não são somente esses, tá? Você vai encontrar muitos exemplos em relação à transitividade dos verbos e a regência se torna difícil nesse caso porque você tem muita informação. Cada verbo, perceba que cada verbo tem a sua particularidade. Cada verbo admite uma preposição, outro admite outra. Os verbos podem ter essa predicação oscilante, que ora são uma coisa, ora são outra. Então, a dificuldade grande da regência é essa particularidade dos verbos, essencialmente, porque são verbos que eles mudam a transitividade pelo contexto e a regência vai junto. O que você tem que lembrar? Que você vai entender esse tipo de conteúdo com muita prática. Então, para você fixar melhor o conteúdo, vamos agora para os exercícios. Me acompanhe agora o primeiro exercício. Tá? O comando é o seguinte. No que se refere à regência verbal, a expressão destacada em as ruas não possuíam calçamento está corretamente substituída por. Vamos lá. As ruas não possuíam o quê? Calçamento. Aqui você tem um verbo VTD, aqui não tem preposição ou objeto direto. Aí as opções de resposta são: eram dotadas com, contavam de, continham com, detinham de, dispunham de. Aí como que você vai buscar uma resposta correta? A dificuldade aqui é você perceber que se eu só ler o verbo, não tem problema em relação à flexão. Ó. As ruas eram dotadas, as ruas contavam, as ruas continham, as ruas detinham e dispunham. O seu cuidado é com a preposição. Você vai ter que agora saber em qual alternativa a preposição está adequada. Então, olha só. As ruas eram dotadas de calçamento. Não é a preposição com que se usa aqui, ó. Então, nesse caso, o que você vai cuidar? As ruas eram dotadas de, então não é com. B, as ruas contavam de calçamento? Não, contavam com. Então, quem conta, conta com alguma coisa. Letra C, as ruas continham algo. Então, nem tem preposição aqui o verbo. As ruas detinham algo, também não tem preposição. E as ruas dispunham de, dispor de alguma coisa. Então, aqui, ó, certíssima. Por isso que pela construção que nós temos aqui, a letra E, que é a resposta correta para a nossa questão. Porque nós temos uma regência verbal adequada, aqui a construção está 100% correta. Então, aqui a banca pediu ainda, deu exigiu que você fizesse ali a regência verbal. Próxima questão. Considerando-se as regras de regência verbal, está empregado em conformidade com a norma padrão, o segmento destacado em. Então, vamos lá. Letra A. Aí, claro que você vai ter que olhar o seguinte, sempre a relação do verbo com a construção que tem ali. Perceba que em todas elas está assim, ó. As lia, o perguntou, os diziam, o entregasse, depois as enviam, tá? Qual o seu cuidado? É assim, você vai lembrar em relação ao emprego dos pronomes que nós temos o seguinte. Quando nós temos o objeto direto, nós usamos terceira pessoa, o pronome adequado é o, os, a, as. Quando nós temos o objeto indireto, o que você usa? Lhe, lhes, só isso daqui. Lembre-se ainda de que o, a, as tem aquelas construções particulares, mas lembre-se, objeto direto, o, a, e indireto lhe ou lhes. E você sabe que isso é determinante, tá? Não posso fazer a troca. Isso aqui é bem fixo e bem rígido. Vamos lá agora às frases. O amado escrevia cartas à sua amada semanalmente, mas ela já não as lia com afeto, tá? Quem lê, lê alguma coisa. Leu o quê? As cartas. Então veja que quem lê, lê algo. É um verbo transitivo direto. Então, ó, o emprego do as está ok, perfeitinho. Por isso que já de cara letrar a nossa resposta. B. O autor dirigiu-se ao leitor e o perguntou se aquele amor resistiria ao tempo e ao distanciamento. Quem pergunta algo a alguém. Então, perguntou alguma coisa a quem? Olha só, ao leitor e perguntou-lhe.
Esse o aqui está errado, porque isso aqui é um objeto indireto. O certo era, e lhe perguntou. Então, nesse caso, errada a regência. C. Os amantes correspondiam-se regularmente, mas as cartas não os diziam o que estavam sentindo. Quem diz alguma coisa a alguém, diziam o quê? O que estavam sentindo. A quem? De novo, ó, não posso usar o os porque era um objeto indireto. Não lhes diziam. D. Todas as segundas-feiras os rapazes esperavam que o carteiro o entregasse uma carta. Quem entrega uma coisa a alguém. De novo, isso aqui é um objeto indireto. E na letra E, hoje, com a internet, as pessoas recebem instantaneamente as mensagens que as enviam. Quem envia alguma coisa a alguém. De novo, ó, o emprego aqui é porque eu teria que ter um objeto indireto. Então, em todas as opções, era o lhe como resposta e somente na letra A é que eu poderia colocar o as como complemento aqui, porque eu tenho o VTD. Então, por isso aqui você percebe que tem a regência verbal, também marcada pelo emprego dos pronomes oblíquos, tá? Os pronomes pessoais, eles também fazem parte das regras de regência, então fique atento ao emprego dos pronomes pessoais também, legal? Voltando para mim, então, o que você tem que destacar da regência verbal? Tem que saber o seguinte, regência verbal depende da transitividade. Verbo intransitivo não tem complemento, mas admite regência. Verbos transitivos, o VTD não tem regência, ele não admite preposição. VTI exige preposição, VTDI exige porque ele tem objeto indireto. E o verbo de ligação, ele não tem complemento, ele não exige preposição. Então, o verbo de ligação não tem nada. Portanto, o seu cuidado em relação às regências, e a regência verbal especificamente, é com o verbo intransitivo e os verbos transitivos. E de ligação você sabe que não existe regência em relação a eles. Mas tem que estudar bastante. Uma dica que eu dou a você é que conforme você for fazendo as questões de prova, marque aqueles verbos que mais aparecem. Que daí você consegue pelo menos ter uma listinha de verbos recorrentes. Realmente, geralmente as bancas elas acabam usando muito os mesmos verbos. Então fique dentro nesse tipo de construção. Legal? Então, bons estudos e até um próximo encontro.